atenção, pois Deus tem uma mensagem para você. Nesses últimos dias, Deus tem aberto a cortina do entendimento para que possamos enxergar um pouco mais além. Neste vídeo, eu quero falar sobre as 70 semanas de Daniel. Israel estava cativo na Babilônia por ter transgredido a lei de Deus. E Daniel, examinando as profecias de Jeremias, viu que se aproximava o tempo em que Israel seria libertado. Então ele começou a orar a Deus, intercedendo pelo povo para que Deus perdoasse o pecado do seu povo e mudasse o coração daquele povo para que eles não viessem a transgredir a lei de Deus novamente e novamente viesse a ser cativo. Então, quando ele estava há 21 dias orando e jejuando e se humilhando perante Deus, veio o anjo Gabriel, descendo do céu, enviado por Deus, para trazer esta profecia que vamos ler, que se encontra em Daniel, capítulo 9 e versículo 23 a seguir. Vamos fazer a leitura. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Então você veja bem que, em resposta à oração de Daniel, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, veio trazer esta profecia que não se cumpriria ali no tempo da libertação de Israel naquele momento, mas muito tempo depois, como que 490 anos mais tarde, porque aqui está falando 70 semanas, porém essas 70 semanas não são 70 semanas de dias literais, mas são 70 semanas de anos, correspondendo a 490 anos. Ele traria esses acontecimentos que nós acabamos de ler aqui, que se encontra aqui no versículo 24 do capítulo 9, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, 1, e dar fim aos pecados, 2, e expiar a iniquidade, 3, e trazer a justiça eterna, 4, e selar a visão e a profecia, 5, e ungir o Santo dos Santos, 6. Vamos continuar a leitura. Sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então veja bem, que aqui nesse versículo que lemos, o anjo enfatiza para Daniel dizendo, sabe e entende, quer dizer, preste atenção nisto, não perca isto, tem algo aqui que você precisa entender. Então, ele começa a dizer, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que significa isso? Nós vemos aqui que 7 semanas e 62 semanas corresponde a 69 semanas. Então veja bem que aqui ele separou uma semana, ele deixou uma semana fora, a última semana ele deixou fora. Por quê? Ele não disse nada sobre a última semana, ele simplesmente separou a última semana das 70 semanas. É porque, aqui como ele diz, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então aqui mostra claramente que nenhum desses 6 acontecimentos principais espirituais que iriam acontecer, pelo qual motivo o anjo veio trazer esta profecia para Daniel, não tomaria lugar dentro dessas 69 semanas. Por isso ele diz, sabe e entende, desde a saída da ordem,
Então, desde a saída da ordem, que foi dada pelo rei Artaxerxes, no ano de 457, até o Messias, até mais ou menos por volta aí do ano 27 da nossa era, se passaram essas 69 semanas. E então se deu entrada à última semana. A última semana coincidiu com o início do ministério de Jesus Cristo. Porque o ministério de Jesus Cristo começou na última semana de Daniel. É os últimos 7 anos que iria acontecer todos esses acontecimentos que ele disse aqui no versículo 24, esses acontecimentos espirituais. Vamos continuar aqui. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então veja bem, que aqui diz que depois das 62 semanas, que corresponde à última semana, porque depois das 62 semanas já tem passado 69 semanas, ficando apenas a última semana das 70 semanas. E então ele diz que depois das 62 semanas o Messias será tirado. Aqui quando nós vamos aqui para o versículo 27, aqui nos mostra em que momento da última semana o Messias é tirado. Vamos ler. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja bem que aqui diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quem firmará um concerto com muitos por uma semana? É o Messias. Por quê? Porque uma semana é a última semana que o anjo ali deixou separada das 69 semanas, que ele separou 69 semanas e deixou uma semana ali separada, que ia acontecer o concerto de Deus, que a salvação de Deus viria dentro dessa última semana. E aqui diz que ele fará o concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Por que na metade da semana fará cessar o sacrifício? Nós sabemos que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Por isso diz, na metade da semana fará cessar o sacrifício. E se nós formos um pouco antes dessa profecia, no capítulo 8 e versículo 14 de Daniel, está escrito: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então veja bem, o que significa isso? 2.300 tardes e manhãs está falando de 2.300 sacrifícios. Por quê? Porque havia o sacrifício diário, sacrifício de manjar, que acontecia 2 vezes ao dia, cedo e à tarde. Então aqui está falando de 2.300 sacrifícios, que corresponde a 1.150 dias, que está dentro dos 3 anos e meio do ministério de Jesus. Então veja bem, 2.300 tardes e manhã quer dizer que desde que o Messias começa o seu ministério até que ele termina o seu ministério, terá passado 2.300 sacrifícios. É isso aqui que significa essa palavra. Um sacrifício perfeito tomará lugar e aquele sacrifício será tirado. Quer dizer, o santuário será purificado. Qual é o santuário que será purificado? O santuário purificado é o Antigo Testamento. Por quê? Porque todos aqueles sacrifícios feitos anualmente e também os sacrifícios feitos diariamente, todos aqueles sacrifícios apenas cobriam o pecado do povo, porém não tirava o pecado do povo. Então o santuário não estava purificado. Por quê? Porque o pecado ainda continuava ali.
Porém, quando Jesus, ele veio, ele morreu na cruz, todo aquele sacrifício que era sombra do que ele ia fazer, tudo se cumpriu nele. Por isso ele cumpriu todo o Antigo Testamento, todos os profetas, todas as profecias, tudo se cumpriu em Jesus. E Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Ele pagou, limpou aquele santuário, limpou o Antigo Testamento, limpou tudo que estava por ser limpo no Antigo Testamento, e assim o santuário foi purificado, e assim deu início a um santuário novo, ao Santo dos Santos, que é o reino de Deus, que é onde nós podemos chegar livremente diante de Deus, sem nenhum sacrifício de animais, crendo simplesmente naquele sacrifício perfeito, feito uma única vez para salvar toda a humanidade. E esse sacrifício tem eficácia perfeita para nos perdoar e para nos salvar. Por isso, diz ali que 2.300 tardes e manhãs, que está dentro dos 3 anos e meio que Jesus cumpriu aqui na terra. E aqui ele cumpre todos esses 6 acontecimentos descritos aqui no versículo 24, que diz aqui: para extinguir a transgressão. Então veja bem que ele extinguiu a transgressão, terminou a transgressão. Por quê? Porque tudo foi perdoado, tudo foi limpo, e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna. Então ele é a nossa justiça, ele trouxe a justiça eterna, porque ele se tornou a nossa justiça. Nós estávamos presos e perdidos no pecado, porém Jesus Cristo, ele é a nossa justiça eterna, para todo sempre. E ele quem está nos mantendo nós diante de Deus, diante do Santo dos Santos, onde nós não poderíamos chegar, agora nós temos acesso a Deus sem precisar de sacrifícios de animais, porque ele é o nosso sacrifício perfeito. E aqui diz: excelar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então nós sabemos que ungir o Santo dos Santos é ungir, inaugurar o Novo Testamento. O Novo Testamento no seu sangue. Ele ungiu, ele inaugurou. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Agora tem algo aqui. Agora tem algo escondido aqui. Por quê? Porque a Escritura diz que o concerto é por uma semana. Porém, na metade da semana, o sacrifício foi tirado. Na metade da semana, o Messias foi tirado. Então, veja bem. Houve um intervalo ali. O concerto de Deus foi interrompido na metade da semana. O concerto de uma semana foi interrompido na metade da semana. Então, veja bem que resta ainda meia semana para que ele termine a sua obra em nossas vidas. O que acontecerá nesses últimos dias, nos dias que estamos vivendo, nos dias atuais, é que essa última meia semana que ficou de haver ali, que Jesus cumpriu meia semana no seu tempo, porém existe meia semana para cumprir, porque o concerto é por uma semana, e essa meia semana é quando ele revela para nós todos os seus segredos do reino celestial, que mudará os nossos corpos para sempre, que nos levará diretamente à eternidade. Então veja bem que tem um mistério de Deus para ser revelado nesses dias, um mistério de Deus escondido. É isso que está escrito aqui quando fala excelar a visão e a profecia. Veja bem que nos dias de Jesus foi selado a visão e a profecia. Selado quer dizer, as coisas, Jesus cumpriu tudo que tinha que cumprir nos seus dias. Porém, tinha mais coisas que deveria ser cumprido nos nossos dias, e isso foi selado. E só nesses dias que estamos vivendo que é aberto novamente a visão e a profecia, começa a ser aberto. Nós começamos a entender essas coisas novamente, porque foi selado nos dias de Jesus, porque não era para aquele tempo, porém é para nossos dias o cumprimento final da sua promessa, porque
O concerto é de 7 anos, porém Jesus cumpriu 3 anos e meio, e 3 anos e meio ficou para o tempo final, onde os mistérios de Deus é revelado, onde a visão e a profecia que foi selado naqueles dias é aberto para nós hoje, para que nós possamos então entender o que nos falta entender, para que nós possamos ser aperfeiçoado e ser arrebatado por ele, ser salvo, vivificado, separado do nosso pecado para todo sempre e entrar com ele na glória para todo sempre. Então que Deus abençoe a todos. Compartilhe essa mensagem para que muitas outras pessoas possam entender essas verdades, porque Deus tem muitas coisas para nos revelar e ele nos revelará. No passar do tempo, ele vai nos revelando mais e mais, e nós vamos crescendo em sabedoria e entendimento da palavra de Deus até ser dia perfeito. Então que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém.